Essa semana temos o ingresso do Sol em Leão e a Lua Nova em Leão. Estamos preparados para cuidar dos nossos corações? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, mais uma semana especial do nosso encontro, porque essa semana nós teremos a lua nova em Leão, então eu já aproveito para lhe desejar um ótimo mês, um bom mês, Rodesh Tov. Ou seja, mais uma vez estamos mudando a energia, o calendário cabalístico é lunar e esse ano a gente tem o privilégio de coincidir os calendários, tanto o astrológico solar quanto o cabalístico lunar, porque na mesma semana estamos com o Sol chegando em Leão no dia 22. Se você está me ouvindo no YouTube na terça-feira à noite, hoje o Sol ingressou no signo de Leão e no dia 24 nós teremos a Lua Nova em Leão, dia 24, a quinta-feira, a partir das 18 horas. Sempre as nossas conexões são feitas a partir das 18 horas, ou seja, estamos numa semana puramente leonina. E no início do nosso encontro eu perguntei se você está preparado, se nós estamos preparados para cuidarmos dos nossos corações. Afinal de contas, Leão é o signo que cuida do nosso coração, porque a parte do corpo que o representa é o coração, e a gente vai falar bastante sobre isso esse mês, ainda mais porque temos aquele momento onde estamos passando pelos apertos, as 3 semanas estreitas entre apertos. Nós também temos nesse mês de Leão o dia mais positivo do calendário cabalístico, que é o dia do amor, ou seja, vamos falar bastante desse sentimento, desse órgão, porque afinal de contas a gente aqui já sabe que só temos 3 formas de manifestar a energia aqui em Malkuth, na Terra, no mundo que estamos. São elas, pensando, sentindo e agindo. Então a gente vai cuidar bastante desse sentimento ao longo do mês de Leão. E também já quero chamar a sua atenção, porque essa semana, um prato cheio de conexões, nós também celebramos em 27 de Tammuz o aniversário da morte de José o Justo. É um dia de excelente conexão, já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse dia será amanhã, se você está comigo no YouTube, dia 23. Se você estiver me ouvindo no Spotify na quarta-feira, já é hoje. Então, das 18 horas do dia 23 às 18 horas do dia 24, a gente tem essa abertura energética, essa fenda, esse momento de conexão com José o Justo. E também lembrando a todos que seguimos nesse período de 3 semanas, Ben Hametzarim, as semanas estreitas entre apertos. Começamos no dia 17 de julho e seguimos até o dia 3 de agosto, fazendo aquela meditação nossa especial que você recebeu no grupo exclusivo dos rituais, Rituais que Despertam. É um grupinho novo aqui do nosso Práticas que Despertam, só para mandar a ritualística. Então vou mandar também nesse grupo as meditações para conexão com José o Justo, e especialmente também no de Práticas vou mandar essa conexão com José o Justo, porque a gente conecta com a prosperidade. Quando a gente conecta com a energia de um justo, nós estamos querendo praticar a similaridade da forma, queremos estar mais próximos, sermos mais iguais, fazermos como. E já que José é um canal de sustento e da prosperidade, é um excelente dia para a gente fazer conexão com essas energias. Lembrando a todos nós que estudamos Cabala que José é o Merkabá, é a carruagem que nos liga a Iesod. Iesod é a esfera da árvore da vida que liga o mundo material, Malkuth, ao mundo espiritual, as esferas da árvore da vida, Zer Aipim, Resed, Geburá, Tifaré, Netzach, Iesod, Netzach, Rod
e Iesod ligando a gente à árvore da vida, ou seja, é um dia maravilhoso para a gente ter uma conexão com a espiritualidade. Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma revelação, José era o intérprete dos sonhos, ele tem essa propriedade de conexão com o mundo espiritual desde a época antiga e até hoje a gente pede ajuda para José, que se revela a todos nós através dos sonhos, já que ele é o intérprete dos sonhos. Então a gente tem uma semana maravilhosa para conexão. Então temos aí a lua nova acontecendo no dia 24, essa conexão com José o Justo no dia 23, o ingresso de Sol em Leão agora no dia 22. Essa semana é uma semana onde nem falei da porção da semana, vou voltar aqui, que eu quero sim falar dessa porção da semana de Matot Masé. Essa porção de Matot Masé, ela traz para gente uma lição muito valiosa, porque fala sobre as promessas, sobre as palavras. A gente está finalizando a leitura de Números e essa porção, Matot especialmente, fala de promessas e juramentos, e Masé faz um resumo de tudo o que aconteceu com o povo nesses últimos anos, né? Então, durante os 40 anos dessa peregrinação do deserto. E essa porção, ela pede que a gente preste muita atenção nas nossas palavras, mas não só no que a gente fala, né? Não só que a gente se lembre do poder das palavras, mas especialmente ela pede para que a gente não faça promessas. A gente já tem mandamentos para não dizer o nome de Deus em vão, usar o nome do Criador em vão, usar desse artifício de promessas. É como se a gente estivesse querendo assumir o lugar do Criador, já que ele criou o mundo através das palavras. Então, essa porção convida a gente a prestar muita atenção quando a gente usa expressões do tipo, prometo que isso nunca mais vai acontecer. Não, você vai fazer mesmo isso? Sim, eu juro que eu vou. E aí a gente não cumpre, a gente não faz, a gente não leva a sério. E isso a gente deixa de levar a sério porque a gente está aqui em Malkuth, nessa densidade que é a Terra. E para quem acredita em encarnações, o esquecimento que a gente tem do poder das palavras, o poder do pensamento, do sentimento e das ações. Então essa porção, ela pede que a gente lembre que no nosso caminho, na nossa jornada, são muitas as vezes que a gente se afasta do Criador, são muitas as vezes que a gente se sente só, são muitas as vezes que a gente enfrenta desafios. E é muito importante que a gente lembre o porquê da gente ter um mentor, um mestre, da gente ter um amparo espiritual. É justamente para que nessas horas a gente lembre que não há nada além da luz do Criador e que a gente saiba que a gente nunca está sozinho e que a gente sempre reforce o poder da palavra na vida da gente e tenha bastante cuidado com as coisas que a gente fala. Quanto menos a gente faz promessas, menos a gente se complica, porque afinal de contas é um pacto. A gente tem até uma anulação de promessas que a gente faz em Yom Kippur, né? Nedarim, Hatará Nedarim, anotei aqui que é a anulação de promessas que a gente faz no Yom Kippur, no dia do perdão, justamente para amenizar o nosso julgamento. Então estamos aqui nessa semana maravilhosa que é a semana da lua nova, com esse poder de conexão com José o Justo, que traz para a gente abundância e prosperidade. Então que a gente reforce esses conceitos e aprenda sempre o quão importante é a gente prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala, na hora que a gente fala e parar de falar coisas que a gente já sabe que não vão levar a gente a lugar nenhum e muito pelo contrário, podem até complicar a nossa história, a nossa vida. E então a gente fica aqui com esse aprendizado, né? Prestar bastante atenção nas coisas que a gente fala, se eximir de falar coisas que a gente sabe que não deveria e criar novos hábitos. Então acho que agora sim a gente pode entrar na energia do mês, porque estamos aqui falando sobre esse potencial que Leão tem, como é favorável a gente usar esses conhecimentos todos
ao nosso favor e como que a gente pode, através dessa energia, entrar em conexão com essa questão de controlar mais o que a gente pensa, o que a gente fala, não no sentido de sermos controladores, de sermos autoritários, já que Leão traz esse poder de liderança, a generosidade, a lealdade, a honestidade, são características muito favoráveis, peculiares e positivas, equilibrantes desse signo, e todos nós estaremos sob a influência dessas energias. Leão é um signo que ajuda a gente a suportar a pressão, faz com que nós percebamos o quão carismático a gente pode ser, mas a gente deve lembrar disso. Leão é um signo que ajuda a gente a ter esse controle. Então, numa semana onde nós estamos sendo convidados a ter controle das nossas palavras e lembrar que isso tudo faz parte desse equilíbrio de pensamentos, sentimentos e ações, ao passo que a gente não pode ser controlador demais, a gente não pode ser autoritário, a gente não pode ser arrogante. Então, as características que desequilibram esse signo e que podem nos desequilibrar ao longo do mês, a arrogância, a falta de sensibilidade. Leoninos ou quem tem leão forte no mapa pode não gostar muito de pedir ajuda, e é importante a gente pedir ajuda, é importante a gente saber que a gente tem com quem contar, porque se a gente fica se sentindo muito maravilhoso, muito capaz, a gente entra nessa arrogância, e é sempre bom lembrar que somos todos um. Então é um mês de muitos desafios para todos nós, ainda mais porque estamos nesse período das 3 semanas estreitas, e que temos aí essa oportunidade de prestar mais atenção nos nossos pontos de correção. Lembrando a todos que Ticum é o termo hebraico para correção, e as correções para todos nós ao longo desse mês, já que somos todos leoninos, a gente precisa aprender a ser mais sensitivo, pensar antes de falar. Eu tenho lua em leão, devo dizer que é um Ticum e tanto, uma correção e tanto essa para mim. Quando eu acho que eu já tô bem, eu dou uma escorregada, a gente vem aqui conversando sobre os vacilos que a gente comete, os escorregões que a gente dá. Tudo bem, é importante a gente lembrar que faz parte, né? A gente vai treinando, então é tudo prática que desperta. Então que a gente consiga pensar antes de falar, ponderar se vale a pena, se é o melhor momento, se a pessoa tá aberta, tá preparada para ouvir o que eu tenho a dizer. Então eu também preciso aprender a ajudar os outros sem dominar, sem querer controlar tudo, sem querer ser o centro das atenções. Então a gente precisa aprender a olhar, a escutar, de repente não se posicionar tanto. Se a pessoa pedir a nossa opinião, a gente fala, caso contrário, a gente fica quieto. Então é um mês onde a gente vai ter bastante oportunidade para prestar atenção nisso. Também quero falar aqui com você que é leonino, sol em leão, lua em leão, ascendente leão, mas especialmente os meus leoninos queridos do meu coração. Todos ficam se achando ótimos, todos se acham muito bons, muito organizados, muito maravilhosos, e isso é uma arrogância disfarçada. Nenhum de nós é maravilhoso, nenhum de nós é ótimo, nenhum de nós é perfeito, sendo leonino ou não. Estamos todos aqui para esses processos de correção. Então, não é porque a gente acha que a gente é ótimo que a gente é ótimo. E também devo dizer aqui, olha, aquele momento recados. Momento recados para todos nós. Lembrando que o que eu falo para você aqui que está me assistindo e me ouvindo, também é para mim mesma ouvir, assistir e reforçar, né? Não importa a idade que a gente tem, não importa a idade que a gente tem aqui, nesse corpo atual, nada nos dá o direito de sermos arrogantes. Nada nos dá o direito de sermos mal-educados. Então, nada, é uma correção e tanto para todos nós esse mês. Então, vamos estar bem atentos. E uma ferramenta que a gente pode e deve usar para ajudar a gente a encontrar essa medida certa, né? Essa medida certa de quanto que eu tenho que desenvolver a minha confiança, minha autoconfiança, sem ser prepotente ou arrogante. A gente tem as letras do mês.
As letras do mês de Leão, o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. As letras do mês de Leão são Kaf e Tet. A letra Kaf linda, ela representa o sol, traz para a gente a energia da vitalidade, ajuda a gente a conectar com o eu superior, com o nosso eu superior, e esclarece situações repetitivas. A forma que ela tem, ela ajuda a gente a quebrar ciclos repetitivos na vida da gente. E a letra Tet, que criou o signo de Leão, ajuda a gente a ter coragem, reforça a nossa bondade e revela coisas perdidas. Eu preciso encontrar algo material, eu preciso encontrar algo sentimental, eu preciso encontrar dentro de mim aonde está aquela pessoa que eu era, cadê aquela alegria que eu sentia, cadê a minha autoconfiança? Então a gente pode meditar nessa letrinha, ou melhor mesmo, sempre é meditar na duplinha Kaf, Tet, para que a gente possa aumentar a nossa vitalidade, estabelecer a nossa conexão com o nosso eu superior, reforçando a nossa bondade, ajudando a gente a esclarecer as situações repetitivas, para que a gente possa encontrar a maneira certa de seguirmos uma vida nova, cheios de coragem e amor. Outra ferramenta maravilhosa, sempre vou dizer isso, ferramenta maravilhosa, é a linha do Anabecoa. E nesse mês nós usamos a quarta linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Netzach, ajudando a gente a ter perseverança. Se a gente medita na linha todinha, Bet, Tet, Resh, Tzadik, Tav, Gimel, nós podemos terminar o que começamos, nós teremos determinação para seguir adiante e tenacidade para completar as tarefas mais difíceis. Tenacidade é um sinônimo de perseverança. Se a gente meditar só nas 3 primeiras letrinhas, Bet, Tet, Resh, a gente medita em ter persistência. Se a gente meditar em Tzadik, Tav, Gimel, a gente vai ter resiliência. Então, bom mesmo é a gente meditar na linha todinha, assim a gente consegue ter essa determinação para seguir adiante e essa persistência, essa tenacidade para completar as tarefas difíceis, já que estamos em semanas muito desafiadoras para todos nós. Mas eu tenho certeza que com essas ferramentas, com o nosso conhecimento, a gente ajusta bem o nosso pensamento, melhorando sempre os nossos sentimentos e otimizando as nossas ações. E nesse nosso momento de aprendizado, as dicas astrológicas, começamos hoje com o signo de Leão, que pertence ao elemento fogo. Sua qualidade é fixa, por isso que Leão é forte, ele fixa uma decisão, traz em si essa determinação e às vezes um tanto quanto preso demais em alguns conceitos. Então a gente tem como elaborar isso ao longo do mês todinho. O planeta regente de Leão é o Sol, a palavra-chave eu quero, a energia positiva a generosidade, a energia negativa o egoísmo, partes do corpo correspondente o coração e a coluna vertebral. Um mês muito bom para a gente cuidar da nossa coluna, seja através das atividades físicas, da massagem, do pilates e também da gente cuidar do nosso coração, não só o órgão físico, mas dos sentimentos. Então, ao longo desse mês, a gente vai conversar sobre o amor, sobre o coração. Gosto sempre de trazer esses conceitos junto com as questões da cabala e da astrologia. Afinal de contas, praticar o que desperta é o que é mais importante para todos nós e não necessariamente é só através das filosofias e das religiões. Então, a gente vai conversar ao longo do mês todinho sobre isso. Já fica aqui a dica de que as partes do corpo correspondente a esse signo são o coração e a coluna vertebral, certo? A nossa lição de casa, olha, esqueci aqui a arte, a nossa lição de casa para essa semana leonina é: seja sensitivo, leva tempo para pensar antes de falar. Então, esse nosso pontinho de correção
Lembrando sempre que esses pontos de correção são para todos nós ao longo desse mês, então a gente reforça com essa lição de casa. Vamos ver se a gente consegue respirar fundo, contar até 10 antes de falar. Outra dica boa que a gente sempre traz aqui é o gelo na testa e mel na boca para adoçar as nossas palavras. Estamos nas semanas estreitas, tem a meditação especial para isso. Então faz a meditação direitinho para ajudar a perceber essa negatividade, essa densidade e combatê-la, ou melhor, afastá-la através da luz, já que Leão é regido por Sol. Todos nós temos esse potencial de nos iluminar, de aumentar cada vez mais o nosso brilho pessoal, a nossa segurança, a nossa confiança, características muito maravilhosas deste signo que está vigente para todos nós a partir dessa lua nova, certo? Na seção avisos, quero convidar vocês a acessarem o meu site renataconte.com.br e ler o texto do mês que eu falo sobre o poder do 21, já que estamos aí nessas 3 semanas estreitas. Então temos o 21 nas semanas, o 21 no tarô, o 21 na numerologia, o 21 nos padrões de comportamento. Então eu falo sobre esse número, o poder desse número, e eu acho que você vai gostar desse texto, então convido você a acessar o site e ler o texto do mês. E também, se você quiser compartilhar, eu fico muito grata, certo? E mais um aviso para não falhar, já que o Sol ingressou em Leão, então nós temos aqui o Ho'oponopono de Leão. O Ho'oponopono de Leão é: sinto muito por vezes querer brilhar mais que todos. Me perdoe pelo excesso de vaidade. Sou grato por me valorizar. Te amo porque você, como eu, sempre está a iluminar. Sempre lindinho o Ho'oponopono dos signos. Então, quando o Sol chega no signo, a gente fala sobre esse Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que ajuda a gente a conectar com a natureza, a conectar com o nosso eu superior, através das 4 palavrinhas mágicas: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Aqui um resuminho do Ho'oponopono, certo? Então, uma semana incrível, mais uma semana incrível temos pela frente. Apesar de estarmos entre apertos, temos aí sempre a oportunidade de brilhar, de conectar com a luz do Criador, de reforçar a nossa certeza na luz e, acima de tudo, sermos luz, certo? Eu desejo um mês maravilhoso para todos nós, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, Rodesh Tov, e até a semana que vem. Tchau!